Ora, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Laborcast. O episódio de hoje é dedicado a um tema bastante sensível, que é o flerte no trabalho ou em contexto laboral. Para a discussão de hoje, trago não só um grande advogado, também um grande amigo. Aqui comigo, Nuno Alexandre Salpico, advogado da Sousa Ferro e Associados, também assistente convidado na Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, e, acima de tudo, e acho que até mais importante, não é? Meu padrinho de casamento e um grande amigo de longa data. Para a discussão de hoje, Nuno, e muito agradeço por estares cá e para também partilhares aqui alguns dos entendimentos que tens sobre estas matérias. Espero que não seja para partilhar a minha experiência, não é? Não, de todo. Nós hoje iríamos falar aqui de alguns tópicos, não é? Porque este até é um tema amplamente debatido, não é? Tem, digamos, várias vertentes e muitas delas podemos desde já pensar qual é que é a fronteira daquilo que é um flerte, o que é um namoro, o que é cortejar alguém, o que é o assédio no trabalho. Esse então é um tema que entra muito nos nossos temas do dia-a-dia, não só enquanto advogados, mas também no debate da vida, daquilo que é o debate social. Para isto, tínhamos preparado aqui alguns tópicos, como sabes o nosso tempo também é escasso, eu gostava de te ouvir também um pouco, para podermos cruzar aqui algumas áreas e algumas formas de ver o direito. Uma delas, então o que é que seria isto do flerte? O que é o flerte para ti? Porque nós podemos até ter entendimentos diferentes do que é o flerte e o que é o flerte, sobretudo no local de trabalho. Portanto, o que é o flerte no local de trabalho? E para isso, eu gostava de só dar um kick-off aqui com digamos, com uma noção daquilo que podia ser o flerte e daquilo que eu perguntei aqui ao dicionário de Oxford, que diz algo como, e passo a ler, to behave towards somebody as if you find them sexually attractive without seriously wanting to have a relationship with them. Portanto, uma definição assim muito categórica. O que é que te parece? Ora, muito obrigado pela pergunta. Antes de mais, agradecer o convite. É uma grande honra estar aqui para debater de um dos temas mais presentes na atualidade, com toda a seriedade e sensibilidade que o tema convoca, especialmente a discutir esse tema aqui contigo. Tenho a certeza que será uma conversa bastante agradável e enriquecedora, nem que seja só para nós os dois. Em virtude daquilo que acaba por ser a minha experiência académica e profissional, eu tenho alguma dificuldade já a permanecer só no direito e, portanto, em praticamente tudo vou dando sempre uma perspectiva multidisciplinar e, portanto, se de vez em quando falar também numa perspectiva ou mais sociológica, mais psicológica ou mais económica, enfim, é uma chatice. É bem-vinda, não é bem-vindo. Temos que levar. Mas relativamente à pergunta sobre o que é o flerte, eu não vou responder o que é o flerte, mas vou ceder aí essa provocação sobre a definição. Muito direto. Do dicionário. Já sabes que nós aqui temos de ser muito diretos com o tema. Eu acho que a definição é curiosa, apesar de achar que ela acaba por ser um pouco redutora, porque ela considera, vincula aquilo que é flerte ou não a uma intenção, a uma finalidade de ausência de pretensão de relacionamento. Quando na vida nada é assim tão simples, não é? Quando as pessoas têm algumas interações mais ou menos provocatórias, até podem inicialmente não ter nenhuma pretensão de isto não é nada, não é sério, não pretendo ter uma relação com esta pessoa. Na prática as coisas não funcionam assim. Aliás, em todos os jogos que nós entramos na nossa sociabilidade, tudo acaba por ser uma coisa de tentativa e erro. Mas como se fosse um jogo. É quase como se fosse um jogo de tentativa e erro. E nós vamos adaptando aquilo que são as nossas estratégias e mesmo os nossos objetivos consoante as circunstâncias que vão evoluindo. Ou seja, para mim o flerte não é algo que se restringe a provocações que eu faço com outra pessoa, não tendo eu nenhuma pretensão de... No limite podia ser namoriscar. Exatamente. Eu interpreto o flerte como algo que tem um âmbito superior ou dessa finalidade. Quer eu pretenda ou não ter uma relação com essa pessoa, a partir do momento em que existe alguma provocação, isso
Exatamente. facilmente se enquadraria no flerte. Aquilo que fosse um conceito finalista, eu prefiro olhar mais para o que é que se está a fazer, para a atividade em si, não tanto para o seu fim. Eu faço isto porque eu quero ter uma relação, não é porque não quero ter uma relação. Isso não interessa. O que interessa é... Pode não querer relação nenhuma, não é? Exatamente. Ou posso querer alguma coisa, não é? Agora, também dizer que o flerte também pode vir em várias doses, não é? Nós podemos, se calhar, identificar com mais facilidade o que é flerte e não é, consoante a sua intensidade. Comentários ou conversas que tenham um pendor mais pesado na sensibilidade das pessoas, são práticas mais fáceis de identificar. Agora, outras situações em que a dosagem é muito mais pequena, pode ser difícil distinguir aquilo que é flerte ou aquilo que simplesmente não passa de uma interação normal. E aqui é que intervém, e pronto, não vou amassar mais sobre este ponto para não estar a entrar nos próximos, mas aqui é que acaba por intervir a ideia do contexto. Ou seja, aquilo que são determinadas frases ou determinadas palavras podem não ter exatamente significado nenhum, mas inseridas dentro de um contexto específico, ou até no âmbito de uma experiência individual, isto é, eu tive uma experiência específica ou conheço uma experiência específica daquela pessoa. Contexto de trabalho, por exemplo. Exatamente. E mesmo o contexto de trabalho pode ter várias condicionantes e circunstâncias diferentes, e uma coisa que, em regra ou em geral, nada significa, naquela relação, naquela conversa, pode significar algo. Portanto, além da dosagem, existe também a circunstância de se atender ao contexto. Portanto, dependerá sempre de... Exatamente. Mas se quiséssemos rematar com uma síntese pequenina, podíamos dizer que o flerte é uma provocação. E atenção, porque eu agora não flertei contigo, mas fiz-te uma provocação direta, que é começar logo o que é o flerte e o que é o flerte no trabalho. Isto porquê? Porque, primeiro, desde logo, era responder, mas é de acordo com a noção inglesa ou com a nossa noção portuguesa, o que é o flerte, que pode ser namoriscar, pode ser cortejar, pode ser engraçar com alguém. Mas, normalmente, os temas que surgem aqui associados ao flerte será sempre qual é que é os limites, não é? Do nosso espaço, daquilo que é o nosso espaço de brincadeira, com o próximo, daquilo que possa ser a falta de respeito. E quando digo aqui a falta de respeito, ainda sem saltar para o próximo passo, que seria o que é assédio, o que não é assédio. Não é? Portanto, foi também algo provocatório aqui da minha parte falarmos aqui destes pontos. Um outro ponto que eu gostava e que tu acabaste por falar aqui en passant, que foi os níveis de intensidade, não é? Eu passo para perguntar, acho que pode haver aqui alguma forma de traçarmos um limite? Existe aqui algum limite do que é razoável, o que é que possa ser socialmente aceito? Ou o que é que, para o meu destinatário, eu possa antecipar, ou devo antecipar? Será que eu tenho mesmo o dever de tentar calcular se aquela pessoa acha ou não aceitável? Por exemplo, nós podemos dirigir-nos a uma pessoa que não sabemos pelo que é que está a passar, este tipo de brincadeiras, e que possa interpretar isto de uma outra forma, talvez mais gravosa, ou não é? Mas lá está, teremos também esse dever. O que é que te parece? Bom, fizeste aí um conjunto de questões, verdade, um conjunto de sobre-questões e sub-questões. Vamos lá ver se conseguimos dirigir-nos à maior parte delas. Bom, se colocando de parte a questão de saber, e já que estamos a falar no flerte em local de trabalho, eu vou deixar para depois a questão sobre se o empregador deve controlar ou não, se existe flerte ou não. Podemos ver isso mais à frente. Tudo o que é a margem do empregador ou da empresa para definir as condições de sociabilidade daquela empresa, eu vou deixar essa questão on hold para referirmos posteriormente. Relativamente independentemente da margem de definição que a empresa ou o empregador possa dar ao flerte, o limite tem de ser necessariamente aferido de acordo com os padrões de normalidade e aceitabilidade social. Portanto, num primeiro ponto, padrões de normalidade, olhamos para aquilo que geralmente acontece e, portanto, isso é um indício médio que, bom, se em geral as pessoas fazem isto, à partida pode não haver problema nenhum. Claro que a normalidade por si só não chega, porque existem normalidades
que nós muitas vezes queremos afastar. Temos várias normalidades também, no trabalho até, consoante o meio e o tipo de profissão, não é? Por isso é que criou-se esta realidade normativa que é o direito. Isto é, o direito serve para corrigir algumas coisas que se verificam. Mas a normalidade define pelo menos uma tendência maioritária que uma certa sociedade tem. E, portanto, quando eu adoto certos comportamentos para eu conseguir identificar se sou desviante ou não, obviamente que eu tenho que considerar aquilo que a maior parte das pessoas, ou aquilo que é visto como normal de acontecer. Portanto, primeiro iria por aí. E em segundo lugar, não basta a normalidade social, mas também a aceitabilidade social. Ou seja, há coisas que, nós sabemos que até vão acontecendo, mas depois o grau de tolerância social ou coletivo, ou que a pessoa média costuma dar a exatamente esse tipo de situações, pode ser menor ou maior. Portanto, eu diria que adotaria dois vetores: a normalidade social e a aceitabilidade social. E isso pode ser, porque nós estamos aqui a falar um bocadinho também de forma abstrata, não é? Mas claro. Lá está, vai depender também muito daquilo que é o caso concreto. Mas e se eu te perguntar se podia ser flerte, por exemplo, aquela situação de um trabalhador, e aqui vamos usar o exemplo no masculino, que dirige com o típico gesto do beijo, com os lábios. Achas que isto pode eventualmente ser um cenário de flirting? Ou pode também assumir uma ou outras vestes? O que é que te parece? Depende, acaba por essencialmente depender em larga medida do contexto e também do contexto normal, do contexto social dessa interação. Se, por exemplo, naquela empresa, naquele setor de atividade, naquele posto de trabalho, se naquela equipa, as pessoas estão mais à vontade. As pessoas têm alguma proximidade, ou mesmo que não tenham uma proximidade assim mais profunda, seja uma interação, ainda que superficial. Por exemplo, os atores. Pronto. O que achas? O que é que achas que é? Se eles podem dar beijinhos uns aos outros? Não é isso. Mas, por exemplo, quando há, por exemplo, atores que estão a contracenar e podem fazer este tipo de brincadeiras, e vamos admitir que estão à vontade um com o outro e que dirigem-se desta forma, e para os demais possa eventualmente até ser algo estranho, não é? Mas à partida será diferente de, por exemplo, num contexto de escritório mais formal, não é? E onde haja, por exemplo, uma política já definida de que é proibido o flirting, é proibido os namoriscos no trabalho, é proibido as relações amorosas, ou pelo menos devem ser informadas ou previamente informadas para prevenir, por exemplo, conflitos de interesse. Serão cenários aqui, não estou a dizer que o primeiro... Não quer dizer que o primeiro é sempre aceitável e o segundo não, mas pelo menos temos aqui já algumas orientações, ou não? Sim, saber o tipo de interações que as pessoas costumam ter naquele posto, costumam ter naquela equipa, acaba por ser aquilo que eventualmente definirá o padrão. Se aqueles trabalhadores, todos os dias, diariamente, quando se encontram a primeira vez, costumam dar eventualmente os 2 beijinhos de cumprimento, a partir disso não poderá ser à partida, não é? Claro que tudo depende do contexto do caso concreto. Tem dois exemplos precisamente para discutir. No contexto, especificamente no contexto dos atores, ou eventualmente dos atores de cinema, curiosamente, até é mais típico haver uma interação mais próxima quando estão a encenar momentos menos próximos e quando estão a encenar momentos que são mais íntimos, existir uma maior distância. Portanto, até existe esse... Até acaba por existir esse paradoxo. Obviamente, quando se gravam cenas que são mais sensíveis, até vou dizer, por exemplo, cenas que procurem simular atos sexuais, aí até o que é esperado é uma maior contenção. Portanto, enquanto noutras cenas, cenas que não impliquem esse nível de intimidade, os atores até costumam manifestar mais carinho ou outro tipo de interações com os seus colegas quando são momentos quando estão a gravar cenas que implicam momentos mais íntimos, aí até revelam uma distância. Mas lá está, tudo acaba por depender do contexto e aquilo que acaba por se tornar prática. Também não será indiferente às sensibilidades que cada pessoa tem. Isto não significa que depois nós vamos definir o limite exclusivamente com base no destinatário. Porque se o fizéssemos... Achas que é suficiente apenas
irmos pela perspectiva do destinatário. Não poderíamos ter só a perspectiva do destinatário, porque isso autorizaria que o destinatário invocasse uma infração, uma violação, e que ele fosse o único titular da legitimidade para interpretar e aplicar. E, portanto, o próprio destinatário, na prática, se tornava o julgador. Ele é que decidiria quando é que uma circunstância seria flerte ou não, se seria nomeadamente assédio ou não. Portanto, há um nexo objetivo, pelo menos mínimo que seja. Tem que haver um nexo objetivo. Okay. As sensibilidades não são indiferentes, o direito pode perfeitamente proteger a sensibilidade maior da pessoa. Isto é, se eu sou mais sensível que os outros e se tem, por exemplo, se tu tens alguma aversão a toques físicos, e isso é conhecido, o direito protege essa maior sensibilidade. Mas protege essa maior sensibilidade também em parte porque se encontra uma razão social que confere alguma legitimidade coletiva, ou seja, a sociedade vem de fora, um terceiro observador vem de fora, pois esta pessoa, assim, eu pessoalmente, eu estou a olhar para esta situação, eu terceiro observador, eu por acaso até nem me importo de um conjunto de toques físicos. Mas esta pessoa é mais aversa. Isto tem alguma aceitabilidade social? Tem. Então, o direito aí até... Mas estás a partir, e desculpa-me interromper-te, de uma perspectiva em que a própria pessoa que se está a dirigir ao destinatário conhece e sabe dessa circunstância. Eu agora pergunto... Isso é um excelente ponto. Agora pergunto que é se quem emana, não é? E quem se está a dirigir tem ou não o dever de saber previamente, ou de pelo menos avaliar preliminarmente aquele estado. E pergunto isto porquê? Porque todos nós, e cada vez mais com os alertas que temos tido para efeitos de saúde mental, nós não sabemos como é que está o próximo, não é? Muitas das vezes, aquelas pessoas que mais se escondem são aquelas que aprendam a estar até ou mais felizes, mais divertidas. O caso paradigmático é sempre o do Robin Williams, o ator, não é? Que era conhecido por fazer todos rir, não é? E que sofria... Eu gosto muito dos filmes dele, sou um grande fã. Também eu. Mas lá está, muitas das vezes, quem se dirige não sabe também o que é que está do outro lado. E por vezes, do lado de lá, também se tenta mascarar também com propósito, não é? Será que há o dever das pessoas ativamente tentarem descobrir isto? Ou devemos caminhar para esse sentido? Sim, esse é um ponto muito interessante e ainda bem que tocaste nele. Acho que continuarmos a conversa sem referir esse ponto, acabaríamos por ficar a perder com isso. A ideia de atendermos às sensibilidades tem um pressuposto que é nós conhecermos dessas sensibilidades. Portanto, as sensibilidades dos destinatários só são relevantes na medida em que elas possam ser conhecidas tanto para o terceiro observador, o tal intérprete, o tal julgador, como também para aqueles que são os agentes do direito, os agentes da vida prática, os agentes a quem as normas serão aplicadas. E, portanto, é assim, na definição de limite, quando nós falamos daquilo que é o padrão social, não é apenas também por uma razão arbitrária de, bom, a sociedade faz isto, então isto é o que se deve fazer. Não é só por causa disso. É também, exatamente, por uma questão de gestão de expectativas e uma questão também de proteger um núcleo mínimo do livre desenvolvimento da personalidade das pessoas. Porque quando eu adoto um comportamento que está mais ou menos alinhado com aquilo que costuma acontecer, a expectativa que eu tenho de alguém ficar melindrado, beliscado com isso é menor. Quando eu adoto um comportamento que é desviante, eu tendencialmente estou a arriscar também. Ou seja, isto para dizer que quando falamos de padrões de normalidade social, outro fundamento para o fazer é precisamente o da gestão das expectativas e de conseguir aplicar, enfim, com alguma justeza e equilíbrio, nas normas eventualmente que levem a repressões aos agentes que nós consideremos como infratores, não é? Nós não podemos ter uma sociedade ou um local de trabalho em que transformaríamos quase numa espécie de processo kafkiano, em que as pessoas são todas perseguidas e ninguém sabe porquê. Portanto, é muito importante conhecer as sensibilidades dos outros, mas num ponto de partida em que nós iniciamos as nossas interações, as únicas sensibilidades que nós sabemos são as comuns. E, portanto, é a partir daí que nós
temos uma maior previsibilidade, temos uma previsibilidade mínima, aliás, daquilo que vá ou não incomodar ligeiramente as pessoas. Portanto, eu diria que, claro, tem toda a relevância, precisamente para nós conseguirmos gerir as expectativas dos agentes nas interações sociais. Também diria adicionalmente que, se nós colocamos um ónus excessivo de todos procurarmos indagar sobre as sensibilidades dos outros, também temos que ter cuidado que podemos estar a infringir exatamente no espaço da pessoa. E a privacidade da própria pessoa. Exatamente. Não é? Que, Exatamente. deixa lá ver quais é que são os teus interesses. Deixa lá ver o que te incomoda mais. Daqui a nada estamos a fazer uma definição de perfil das Profiling. Temos que começar a fazer profiling de tudo e de todos. E, portanto, o Aristóteles nisto era o mestre que sabia que em muitas coisas o ponto da justiça acaba por ser um ponto que, não vou dizer que está no meio, mas é um ponto do equilíbrio. Daí que, de facto, a noção de normalidade social nos ajuda. Ela não é decisiva, mais uma vez, porque... Mas dá-nos coordenadas. Mas dá-nos coordenadas que ajudam a definir limites para certas situações concretas e para gerir as expectativas da comunidade e da sociedade. E há um aspecto que tu mencionaste que acho que devíamos recuperar aqui, porque muitas das vezes nós pomos na perspectiva do consentimento, que é, eu vou dirigir-me a alguém, será que do outro lado de lá a pessoa vai estar receptícia, não vai, aceita ou não aceita este tipo de condutas, mas no local de trabalho transcendemos um pouco isto, porque até podemos ter um cenário de dois adultos perfeitamente conscientes e que aceitam e toleram e trocam aqui flirts, não é? Mas que no contexto de trabalho pode ainda assim não ser aceitável, isto é, não é também, por vezes o consentimento também não é suficiente, não é? Se uma empresa colocar e publicar uma política que proíbe este tipo de manifestação de afetos, de flirting, de cortejo, não é? O que é que te parece? Achas que basta só o consentimento, basta só haver acordo entre as duas pessoas, ou isto no trabalho parece que temos que ter aqui um outro cuidado? Sim, ou seja, o que me estás a perguntar, muito habilmente, é: pois, o destinatário consentiu, mas... Tudo resolvido, podemos ir para casa. Isso não gera problemas nenhum, tendo em conta que estamos exatamente num local de trabalho, sim ou não? Bom, a mim parece-me que existe uma espécie de... Há uma margem, há um espaço de interação que a empresa ou o empregador pode perfeitamente controlar e pode perfeitamente fiscalizar. Isto é, os trabalhadores, e isto não é exclusivo dos trabalhadores, porque isto também poder-se aplicar facilmente para determinados prestadores de serviço num determinado momento, mas os trabalhadores estão no local de trabalho com um propósito único, na perspectiva do contrato de trabalho, que é o da realização da prestação laboral. E, portanto, a presença no local de trabalho tem como justificação, ou fundamento, a realização daquela prestação. Claro que o trabalho em si, enquanto interesse fundamental protegido pela Constituição, protege um conjunto de pretensões do trabalhador, nomeadamente a sua realização profissional, e prevê um conjunto de posições ativas para o trabalhador exercer enquanto realiza essa prestação. Mas, no essencial, o que explica os trabalhadores estarem naquele local é realizarem a prestação. E isto significa que o que prejudica a realização dessa prestação é, em princípio, controlável ou regulável pelo empregador. Desculpa interromper-te, então, se prejudicar, por exemplo, o interesse empresarial, comercial do empregador, à partida, pode também o próprio empregador dizer: não, vamos parar aqui. Eu vou delimitar o meu limite, vou definir a minha regra, e a minha regra é isto: não quero namoriscos no trabalho, isto dá mau aspecto profissional, dá mau aspecto não só aos meus clientes, fornecedores, distribuidores, mas também aos restantes trabalhadores, não é? Estou aqui a magicar algumas hipóteses, mas isso pode ser, por exemplo, um limite, não é? O limite definido pelo próprio empregador e dizer, ora por política, ora por aquilo que se chama os handbooks, ou o que se chama aquilo de regulamento interno da empresa, de que não pode, não vamos tolerar este tipo de atividades aqui. Uma coisa é o trabalho, outra coisa é a vossa vida fora do trabalho. Bom, então, antes disto, eu só diria mais o seguinte. O empregador
tem uma margem para controlar as interações sociais, mas atenção, também não é uma margem ilimitada. O local de trabalho é sagrado? Exatamente, a questão é essa, que é o empregador pode regular certas interações, pode definir como apropriadas ou inapropriadas certas interações sociais que os seus trabalhadores têm entre si ou com os seus clientes, seja com quem for, mas também esta margem de controlo do empregador também não é ilimitada. Porquê? Vou apontar só essencialmente duas razões. A primeira advém, enfim, da natureza das coisas, que é nós, por natureza, desde há muito tempo, Seres sociais, não é? nos definimos como seres sociais. E, portanto, a sociabilidade faz parte da nossa natureza. E, portanto, ok, o empregador pode definir algumas normas que, se calhar, significam alguma distância, não é? Alguma distância entre os trabalhadores. Mas existe um limite até onde ele pode regular, não? A sua margem de criação de normas não é ilimitada, não só porque existe uma sociabilidade inerente a nós, mas também por uma razão especialmente de ordem prática, que é a maior parte dos contextos de realização da prestação laboral tem como um pressuposto bastante razoável que as equipas conseguem coordenar, que não Somos uma comunidade de existem. trabalho, não é? Somos uma comunidade Exatamente, de trabalho, na com linguagem hierarquias, mais do direito de trabalho, com hierarquias, não é? Com equipas de trabalho, pronto, com as chefias, que portanto, existe. relações verticais, relações horizontais. E isso pressupõe que exista uma estabilidade. Não basta a estabilidade profissional, é preciso uma estabilidade pessoal entre essas pessoas. Portanto, é também desejável e recomendável que os vários trabalhadores tenham também uma certa margem, não só para realizarem a sua personalidade individual, mas a sua personalidade inserida na comunidade e na comunidade de trabalho. Eu aqui pergunto, mas achas que isso pode levar a também que possa potencializar conflitos? Isto é, se nós assumirmos que somos seres sociais, estamos numa comunidade de trabalho, vamos ter relações com os nossos colegas do ponto de vista quer vertical, no caso das chefias, horizontal, quando estamos na mesma linha hierárquica, mas será que isso pode também potencializar eventuais conflitos? Isto é, se o empregador de antemão não definir aqui um limite, e já nem vou ao tema dos eventuais namoriscos que possam levar a relações mesmo amorosas e conflitos de interesse na própria empresa, mas não pode também despoltar aqui algum conflito? Isto é, eu dizer, isto fica aqui um bocadinho, nesta esfera, não me vou pronunciar, e depois acontece. Depois há o conflito, no conflito vai uma denúncia para o canal de denúncias, e quando dermos por nós, estamos a discutir, faltou-me ao respeito, não me faltou ao respeito, é ou não assédio, não é? Não achas que pode haver aqui uma margem depois também para isso? Sim, Do ponto de vista prático. como em tudo na vida, um conjunto de situações ou comportamentos podem não levar a chatice nenhuma, mas aplicado noutro contexto podem trazer muitas chatices. Claro que, e esta é a parte engraçada e dinâmica das nossas interações, eu há pouco referi que as nossas interações funcionam muito numa base de tentativa e erro, em que nós podemos até nem estar muito conscientes que o fazemos, mas nós fazemos-lo ainda que muitas vezes de maneira quase assente no automatismo. Mas trabalhamos muito dessa maneira, tentativa e erro. E o que pode acontecer é eu permitir uma maior aproximação entre colegas de trabalho, e eu agora aqui nem sequer vou entrar na nuance de existirem superiores ou inferiores, entre aspas. Vou dizer isto porque às vezes é isto que explica por vezes o conflito, não é? Como estamos numa comunidade de trabalho com stress, com objetivos, por vezes com opiniões diferentes, não é? O conflito é aqui que torna-se natural, o conflito. Na literatura um conjunto de histórias explicam que tem de haver alguma separação entre aquilo que são as preocupações ou atividades profissionais e depois aquilo que se passa numa vertente mais pessoal. Aliás, acaba por ser por essa razão que, curiosamente, um conjunto de cultos da literatura, nem que seja, por exemplo, a Ordem Jedi, proíbem qualquer tipo de interação amorosa. O que é que isto é? À parte
à parte da gracinha, o que é que isto tem de interessante ou relevante para a nossa apreciação? É que as nossas interações são dinâmicas e, ao ter uma maior aproximação entre colegas ou trabalhadores, isso potencia um conjunto de valores acrescentados relacionados com a cooperação, boa disposição, bom ambiente de trabalho. Existem essas vantagens, mas à medida em que essa aproximação afunila, também aumenta um conjunto de riscos, não é? Exatamente. Porque bem visto. Costuma-se muito dizer, por exemplo, que nós com as pessoas que somos mais distantes até somos mais respeitadores, por exemplo. Porquê? Porque quando nós temos certas confianças com as pessoas também passamos... Acontece nos núcleos familiares. Exatamente, passamos... Exatamente, tu costumas dizer em Portugal que as famílias são sempre muito complicadas. Ou seja, podemos dizer desta maneira, o empregador tem um legítimo interesse em precaver algumas dessas situações. Não estou com isto a dizer de que maneira é que poderá proibir as interações entre colegas, mas há um interesse legítimo em querer precaver-se de alguma maneira contra isso. Como estavas a dizer, certas situações podem colocar um certo serviço à mercê de um conflito de interesses. Nós podemos seguir a nossa vida assentando no pressuposto que as coisas correm todas bem, mas se isso fosse verdade, não precisávamos nem de direito, nem de economia, nem nada. Portanto, nós temos que saber lidar com contingências. E, por vezes, as empresas, para se afastarem dessas contingências, porque tudo na vida é um risco, não é? Exatamente. Nós vivermos ou morrermos é também uma questão de probabilidade. Atravessar a estrada, não é? Costumamos dizer, não, quando queremos tomar um risco ou não, também basta passar por uma passadeira, não é? Aceitamos ou não esse risco de eventualmente podermos ser atropelados. Sim, exatamente. E nessa ótica, claro que tudo tem limites, claro que tudo tem proporções. Nessa ótica, acho que podemos aceitar que existe uma base legítima para, de alguma maneira, as empresas definirem o tipo de perfil que querem ter para as suas interações. Exatamente. E para o seu local de trabalho. Exatamente. Há uma pergunta que eu vou ter que te fazer, e lá está, também por seres uma pessoa muito reconhecida. Eu vou sair daqui completamente comprometido. Portanto, por seres uma pessoa também reconhecida na área, eu não podia deixar de fazer-te esta pergunta, que é de saber, no fundo, se isto do flerte, ou se colocarmos em modo de verbo, flertar, pode, e agora na perspectiva de quem emite o determinado tipo de flerte, não é? Pode ainda assim ser liberdade de expressão. Isto é, há alguma margem que os demais tenham de tolerar porque eu estou a exercer eventualmente um direito? Será isto um direito ao flerte? Parece uma coisa estranha, não é? Isso é uma maneira muito interessante de o colocar, honestamente. E quando falo liberdade de expressão, lá direito está a ideia da liberdade de expressão, quer da forma como eu me exprimo, como eu me visto, não é? E da forma também como eu me relaciono com os demais. Achas que há aqui algum ponto de tolerância mínimo que seja? Sim. É uma pergunta complicada, mas eu diria o seguinte... Pode não ser um direito ao flerte, não é? Sim. Muito chocante, podemos dizer de maneira chocante, que à partida tudo é liberdade de expressão. Mesmo coisas que nós olhemos com alguma repulsa, isso também está em abstrato, enquadrado dentro da liberdade de expressão. Se eu sou mal educado com os outros, se eu insulto os outros, isso está coberto na forma de eu me exprimir. O tipo de interações que eu tenho com o outro, mesmo que sejam interações assim muito desagradáveis, isso está contido naquilo que é a minha liberdade de expressão em abstrato. Outra questão é saber se o senhor está a exercer a sua liberdade de expressão no sentido em que nos interesses em conflito prevalece quando nós dizemos normalmente o sentido social de exercer a liberdade de expressão é exercer a liberdade de expressão em prevalência no conflito com outro interesse ou com direito. Portanto, quando dizemos isto está coberto pela liberdade de expressão, já estamos a ter em conta o limite. Então, mas vamos por aí. É um bom ponto de partida, até para saber, porque se é um direito, primeiro ponto, pode ser abusivo, posso exercê-lo de modo abusivo, ainda que seja um direito, não é? Ou será que já não... É uma liberdade, eu não disse que era um direito. Pronto. E depois outro ponto que é
a partir de que momento já não é uma liberdade. Sim. Não é? E costuma-se dizer aquela tradicional, que é a minha liberdade termina quando começa a do Sim, a tal linha que socialmente gostamos de dizer está ao abrigo da liberdade de expressão. Eu em geral, diria o seguinte. Existem certas condutas e isto é um bom paradigma para nós afastarmos aquilo que são as linhas máximas. Nós aqui para o Laborcast trazemos temas difíceis, não é? E que gostamos também de discutir, não só aqui entre nós, mas também depois a partir de lá de casa, quem nos esteja a acompanhar e para propor eventualmente outros debates. Mas desculpa. Claro que sim. Não, claro que sim. E acho que este tipo de discussões e debates permitem exatamente refletir-nos sobre aquilo que nós estamos a fazer, se o que nós defendemos está correto, se é muito interessante na teoria, mas depois na prática ou não é realizável ou produz resultados se hoje é um indesejados. paradigma e amanhã vamos ter outro. Claro. Não é? Mas eu diria que, independentemente daquilo que é a expressão de cada um, nós temos todo o tipo de expressão possível. Agora a questão é, qual é que é a expressão que o direito deseja arriscar permitir e qual é que é a expressão que o direito está decidido que não quer. E então eu diria que existe um conjunto de atitudes ou posturas que são vistas pela sociedade como altamente indesejáveis. Então, essas que são altamente indesejáveis, na economia até diríamos que esta história aqui produz muito custo social. Daqui não vem nada de bom. Estas atitudes que produzem custo social, ou seja, trazem muita chatice, muito prejuízo para os outros, essas aí a sociedade, enfim, decide-se, bom, isto nós não queremos. Por isso é que a lei privada, mas também no direito público, existe um conjunto de comportamentos que são especificamente proibidos. O direito afasta logo, imediatamente, aquelas que são as condutas, ou pelo menos cria cláusulas abertas, conceitos quadro, em que permite ao intérprete aplicador, naquele momento, dizer logo, isto não é bom. Neste momento, quais é que são as preocupações? A sociedade não, esta sociedade, neste momento, o que é que quer mais? Quer mais isto depois. Então, e se calhar só para chamar aqui e para darmos nome às coisas, não é? Ser, por exemplo, o assédio. É algo logo que olhamos e dizemos, não, se este determinado tipo de comportamento configurar um assédio, já sabemos, não é de todo desejável, não é aceito, não é legal. Não é? Assim que entramos nesse campo, no preenchimento dos comportamentos que levam ao assédio, de assédio, o direito e a sociedade dizem: nós não queremos tolerar este tipo de condutas porque elas provocam custo social. São socialmente custosas, elas são vistas pela sociedade como condutas que não levam a algo de bom. Porque aqui a preocupação é, nós temos de ter algum cuidado quando permitimos e proibimos, porque nós queremos também que as pessoas se realizem na sua plenitude. Exatamente. Só que, quando queremos que as pessoas se realizem, se essa realização entorpece qualquer realização por parte de outros, ainda por cima, se os outros, quanto mais forem, ainda pior, isso também não desejamos. Portanto, exatamente, existe um espaço mínimo que queremos deixar que as pessoas se realizem. A partir do momento em que esse espaço acaba por ficar desproporcionalmente afetado, aí nós, tanto do ponto de vista jurídico como social, não acabamos por não permitir esses comportamentos. Agora, aqui também outra questão que está ligada a esta aqui é mesmo muito provocatória, que eu vou referir, que é quando falamos de assédio, a verdadeira questão não é saber se é proibido, se é permitido. Toda a gente sabe que o assédio... O Código esclarece. O Código esclarece logo. Sim, e faz, não é? faz essa piada que apenas com a norma que foi o assédio com o assédio ficou... Tornou-se definitivo. O direito já há muito que reprimia tanto o assédio moral como o assédio sexual. A questão real que verdadeiramente se discute é saber quais é que são os comportamentos que preenchem exatamente esse tipo. E aí é que há uma grande preocupação. Há uma grande preocupação porque o direito lá está na estabilização das expectativas, quer
permitir que os agentes não sejam instrumentalizados para fins que não são aqueles que o direito forneceu, mas também ao mesmo tempo quer continuar a proteger a sensibilidade das pessoas e que as pessoas se sintam seguras, nomeadamente porque estamos a falar no flerte e no assédio no local de trabalho, que as pessoas se sintam seguras no seu local de trabalho, pelo menos no local de trabalho, podem realizar a sua personalidade e desenvolverem a sua personalidade profissional. Exatamente. Agora só temos aqui uma questão, e lá está, isto é mais uma perspectiva também multidisciplinar ou, no mínimo, filosófica, que é saber, quando nós estamos a definir essas linhas ou quando estamos a olhar para um conjunto de situações e dizemos eu nestas aqui sei que isto não quero, estas aqui estou na dúvida, não sei. Logo vemos. Vamos deixá-las... Mas já voltamos a esse ponto. Mas... Pronto. Que é... Temos também de ter algum cuidado para não incorrermos em riscos de paternalismo excessivo. E querer ensinar, eu dizer ou impor, atenção, isto é sempre assédio, isto é tudo assédio para tudo e para todos. Pronto, porque é assim, as pessoas no seu local de trabalho, em alguma medida, também são adultas e a gestão das interações, e lá está, agora estou a falar das interações típicas, interações sociais, é as próprias pessoas que cabe. Isto é, os terceiros observadores podem parecer muito iluminados e dizer a senhora e o senhor dizem que gostam disto, mas eu sei que não gostam. Bom, quem está, em princípio, na melhor posição para saber aquilo que quer e não quer, muitas vezes acabam por ser as pessoas, excepto em climas de vulnerabilidade. Em climas de vulnerabilidade aceita-se uma intervenção maior por parte de terceiros. Mas isto para dizer o quê? Que as pessoas também... enquanto agentes racionais e adultos, também lhes incube alguma gestão das suas interações sociais. Por exemplo, não, e aqui estás-te a referir não ao próprio empregador, mas, por exemplo, outros colegas de trabalho. Sim, por exemplo, eu se me identifico com um conjunto, com determinado tipo de indivíduos, tendencialmente eu aproximo deles. E a esses confiro mais margem de confiança. Amigos meus, se calhar dizem-me coisas que eu, não... E vamos pensar aqui brincadeiras entre colegas que sejam, por exemplo, numa sala comum dos trabalhadores, isto é, que não revelem ao público esse tipo de comportamentos, ou essas brincadeiras, e vou chamar brincadeiras de forma inocente mesmo, e digamos, uma brincadeira mesmo combinada entre dois amigos no trabalho, por exemplo. Estás-te a referir a isso, não é? Sim, porque... a própria pessoa, claro que salvo em contexto de vulnerabilidade, aí este discurso não tem assim tanta legitimidade. É diferente. Mas em contexto de mais ou menos igualdade e normalidade, as pessoas vão decidindo mais ou menos, e lá está, na tal tentativa e erro, consoante a evolução da dinâmica das interações, vão decidindo quais é que são as pessoas que se identificam, quais é que querem, com quais é que acabam por querer passar mais tempo e a quais pessoas confiam determinado tipo de palavras ou interações. E há pouco eu falava do assédio. O assédio foi para dar um exemplo mesmo extremo. Mais extremo e para estarmos confortáveis. Mais próximo daquilo que nós sabemos que não desejamos, não é? É, exatamente. Mas por vezes não temos situações de assédio, mas podemos ter situações de conflito e, portanto, provocações, sejam elas de que teor forem. Podemos também estar a falar aqui do desrespeito, falta para com o respeito a alguém, falta de respeito diante de alguém, ou as questões mesmo, às vezes, de honra e imagem da própria pessoa. Pese embora não estejamos já a saltar para um nome que é mais sonante, que é o assédio, podemos ainda assim estar em zonas que passamos o limite. Sim, exatamente. Numa perspectiva jurídica, é perfeitamente possível dizer que um comportamento acaba por não configurar assédio, mas não é por isso que passa a ser lícito. E, portanto, não vamos deixar de olhar para esta situação, não é? Porque ele pode lesar outros bens jurídicos, pode lesar a honra, pode lesar a honra, o bom nome, a autodeterminação da pessoa. No limite também a própria autodeterminação. Em geral, a liberdade pode também afetar a integridade moral, pode também, obviamente, que está, embora ligada à autodeterminação, pode também afetar a integridade física. Portanto, e além de que pode também infringir, lá está, deveres que resultam do próprio contrato de trabalho. Já não é liberdade de expressão. Aí já estamos numa outra área, ou já estamos a abusar do nosso espaço de liberdade. É, quando estamos
quando estamos perante situações em que, no caso concreto, a outra posição prevalece, não estamos a exercer, eu chamar-lhe desta maneira, uma liberdade de expressão prevalecente, porque ela, naquele contexto concreto, cede perante outros outros interesses. interesses. Não é? Exatamente. Isso eu até gostava também de problematizar, e claro, falámos da questão que possa ser ou não assédio, falámos já de cenários que, ainda que não sejam assédio, são ainda assim faltas de respeito ou violação de outros direitos das pessoas. Gostava até de falar de um outro caso que foi muito badalado já há algum tempo e que até se falava da relevância penal, não, dos chamados piropos, não é? E no âmbito do flerte, novamente, nós não temos propriamente uma definição, não há uma definição legal. Definições sociais vamos ter também várias, não é? Como li há pouco, talvez a inglesa também não tenha total correspondência com a nossa portuguesa. Mas ainda bem que temos várias definições, porque isso permite-nos ajustar a elasticidade. aos contextos. Ora, aí está. E aqui pergunto também, que é, os piropos também no local de trabalho, podem levar a assédio, sim ou não? Podem levar também a um flerte? Isto é, a pessoa não entender no fundo como um flerte, mas entender mesmo como um piropo, peço desculpa, não entender como um piropo e fazer a denúncia no canal de denúncias, ou chamar a atenção à equipa dos recursos humanos da empresa. Portanto, achas que os piropos também podem estar para lá daquele limite razoável? Se os tais piropos interferirem naquilo que nós lá atrás andámos a falar que seria o comportamento desviante, aí é mais fácil. Aí é mais fácil dizer que pode constituir, sim. Portanto, quando nós temos situações em que, pelo próprio contexto, aquele tipo de comentário, aquele tipo de palavra não costuma ser dito, assim, no contexto não se diz, mas também aquilo não é especial. Pois, temos que ver também, lá está, mais uma vez, a tolerabilidade, o juízo de aceitabilidade social. É expectável, é normal, é exigível que uma pessoa aceite aquilo ou não? Achas que pode haver elementos como, por exemplo, se é ou não um facto continuado, isto é, se acontece por mais do que uma ocasião, se pode ser um elemento a avaliar, se tem ou não determinados... A opacidade é uma coisa que nos ajuda muito, porque aquilo que é um comportamento irrelevante numa situação, de maneira continuada, que no início até nós podemos dizer não vamos dizer que isso é proibido, senão todas as situações, em todas as interações, corremos o risco de ter ilícitos incontáveis e incontroláveis. Mas a partir do momento em que uma interação se torna constante, os efeitos que ela é suscetível de produzir também são superiores. E aí, mais facilmente nos aproximamos ou entramos na tal linha daquilo que é a proibição e daquilo que é o assédio proibido. Daquilo que é o assédio. Eu vou-te dar mais alguns exemplos, até porque eu sou uma pessoa que até liga a algumas novelas. Por exemplo, um olhar insinuante ou um olhar assim muito focado, direcionado. Se eu começasse assim a olhar, achas que isto poderia ser eventualmente considerado não só o flerte, mas estaríamos nós a entrar, se calhar, em espaços não permitidos pelo direito? Isto é, e vamos considerar com todas as outras circunstâncias que nós estamos a falar, com uma pessoa ser talvez mais intrusiva, uma pessoa que faça comentários constantemente e depois faça estes olhares à distância ou que esteja sempre a fixar. Achas que isto pode eventualmente colocar aqui alguns problemas? Claramente os exemplos estou a magicá-los, nem estou a identificar que tipo de novela é que possa ser. Eu diria que vem alguém e traga-nos um cronómetro. Porque se alguém entra num espaço, pessoalmente, tenho uma tendência de... eu senti um pedaço de movimento num espaço estático. Vou olhar. Se alguém entra num espaço, a nossa tendência é olhar. Agora, a questão, ou aquilo que é relevante, reside em saber... olhar para... Para onde? Estamos a falar com a pessoa, que a pessoa acabou de entrar, cumprimentamos, estamos a trabalhar e ficamos a olhar fixamente para alguém. Vamos chegar ao ponto em que estamos a discutir se há um olhar respeituoso. Vem alguém e traga um cronómetro. Se há ou não um olhar respeituoso, e há um mínimo de respeito até, porque vai depender também do perfil de pessoa, não é? Há pessoas que até a falar com alguém não olham nos olhos, não é?
Ou há pessoas que têm o objetivo, eu para olhar para alguém vou olhar mesmo precisamente para a testa de alguém, não é? Técnicas comerciais e tudo. Bem, isso é preocupante, mas sim. Cada vez mais existem algumas orientações sobre como é que nós devemos estar na sociedade. E, portanto, o meu ponto aqui seria que tipo de elementos é que nós podemos analisar para nos ajudar aqui a construir limites, não é? Um dos pontos já foste dando aqui algumas pistas, que é ver as circunstâncias, não é? Com quem é que estamos a falar, se eu já sei ou não um background sobre aquela pessoa, o local onde eu estou a praticar este facto, não é? Talvez no trabalho. A própria proximidade que aquelas duas pessoas têm, se fazem olhares provocadores, que isso faz parte de uma piada, uma piada interna que exatamente. Têm isso. Exatamente. Mas provavelmente mais afastado estará daquilo que é admissível ou não. Mas eu diria que até existem vários tipos de olhares. Até existe um filme bastante engraçado que é o Zoolander, que define o protagonista nesse filme, faz sempre o mesmo olhar. Tem um olhar próprio. Faz sempre o mesmo olhar no filme, mas atribui-lhe 3 ou 4 ou 5 designações para o mesmo olhar, até que no final do filme ele finalmente consegue fazer o olhar que tanto queria, mas é igual ao olhar que ele fez no resto dos filmes. Mas existem, de facto, vários tipos de olhares. E para sabermos quais é que são os tipos de olhares que devemos adotar, aquilo que acaba por ser a maleabilidade dessa escolha depende muito do contexto em que nós estamos e da pessoa com quem nós estamos a falar. Claro que, por exemplo, se eu faço olhares que são tidos como, por exemplo, sexualmente provocadores, se eles foram dirigidos a alguém que está conforme à minha orientação sexual, eu não estou a dizer que isto é proibido, mas estamos a aproximar-nos. Já nos dá uma coordenada. Risco, não é? Já nos dá uma coordenada, não é? E eu não podia deixar também de fazer esta questão porque já falámos. E com uma pessoa que não há confiança para ver esses olhares. Eu sou uma pessoa que gosta de dar alguns exemplos também. Isto também torna-se mais provocatório e torna a conversa mais interessante desta forma, porque até quando costumo dar algumas formações dou alguns exemplos e outro também dou é o caso de perguntar e às vezes perguntar de forma insistente para um date. Acho que isto também pode vir a ser a parte do fenómeno também de flirting, ou fazer parte do próprio flirting, e se isto pode ser ou não também já algo para lá do permitido. Isto é o convite, e vamos imaginar até entre pessoas que não se conhecem de lado nenhum. Não é? Achas que isto pode colocar aqui algum problema? E vamos imaginar, quer dentro ou fora do local de trabalho. Isso é uma pergunta muito chata e muito difícil. Já me conheces. Sobre um convite para um date. Bem, enfim, estou sempre a refugiar-me na história do contexto, mas não de facto acaba... Não podes vir ao Laborcast e não ter também este claro tipo de perguntas, não é? Mas como eu também tinha dito, o nosso juízo de avaliação sobre o que se passa, sobre quem são os presentes na sala comigo, é um juízo que se vai formando com o tempo. E, mais uma vez, nós temos as tais interações de tentativa e erro. Eu até poderia dizer que, por exemplo, muitas vezes nas interações amorosas, entre pessoas que estão casadas, pessoas que namoram, aquilo teve que começar de alguma maneira. Não, é difícil existir um clique em que, num exato momento, duas pessoas atingem um ponto de simbiose em que não falamos telepaticamente, não é? Exatamente neste momento sabemos que estamos interessados um no outro e vamos dizer ao mesmo, concomitantemente, que gostávamos de sair um com o outro. Há aqui uma espécie de tentativa e erro que pode ser muito complicada quando nós avaliamos a permissibilidade destes comportamentos, porque um convite para um date, num certo contexto, sem mais, pode ser uma coisa mais duvidosa, pode ser uma coisa arriscada. Agora, também hoje em dia, aquilo que é uma definição de date também se tornou uma coisa muito ambígua, não é? Ora está. E estamos a falar outra vez com expressões inglesas, não é? Portanto, falo de um convite, sim, um convite para jantar fora, para ir lanchar, enfim. Sim, mas
Por isso é que há pouco falavas da questão do caráter reiterado, não reiterado, se calhar a pessoa já se tendo manifestado, tendo dito não, e o não é não, ou não, aliás, eu tenho Uma um insistência parceiro. contínua. Exatamente, ou eu já tenho um parceiro, não, então estou a mesmo a achar isto desrespeituoso. Em que o destinatário revela uma inamovibilidade, portanto coloca uma parede. Se eu continuo a ir contra a muralha, já estou a quebrar, já posso vir a estar a... E agora fizeste-me lembrar outro, que é também a insistência a querer dar boleia, não é? Vamos imaginar aqueles casos final da jornada de trabalho e um trabalhador dirige-se a uma trabalhadora e insiste que quer levá-la à casa. E persuade, não é? Acaba por ser também um pouco... Depende naturalmente do contexto, mas certos elementos, nomeadamente... Não estou a dizer que isto é flerte, atenção. Certo. Nós pegámos Mas certos comportamentos que revelem um certo tipo de insistência, e a insistência pode ser um critério relevante no sentido em que essa insistência revela uma tendência para a superação de uma vontade contrária ou de uma ausência de vontade, isto é, o destinatário de um certo comportamento meu revelou não dar abertura para certo comportamento. Nas tais interações, tentativa e erro, é natural que isso nos aconteça muito na vida, em qualquer tipo de contexto. Temos situações em que, pois, ok, esta pessoa não gosta disto. É perfeitamente normal. Agora, a insistência pode revelar uma tendência para eu tentar, portanto, eu não tenho a vontade da outra pessoa, não tenho o consentimento da outra pessoa. Como é que eu posso superar? Deixa-me aqui encontrar vias de eu superar essa falta de consentimento. E se começarmos a inclinar-nos para esse tipo de situações em que queremos encontrar violações diretas da vontade, é mais problemático. Portanto, eu diria que para um terceiro observador, este tipo de vetores, nomeadamente como a insistência, se aquela insistência é apta a causar mal-estar, se é apta a causar desconforto, independentemente de se causou ou não. Há certas pessoas também, por exemplo, têm mais fortaleza moral que outras. Não é? Há certas pessoas que têm uma bagagem, que aguentam com mais chatices do que outras. Essas pessoas... E desvalorizam. Há umas que desvalorizam, não é? E às vezes nem é a questão do estofo emocional ou o estofo físico da pessoa, pode também ser o facto da pessoa nem ligar. Não é? Portanto, isto para referir que a aptidão para causar esse desconforto também pode ser, obviamente, relevante do ponto de vista jurídico. Eu, por fim, é assim, eu podia dizer que não saímos daqui, fechem as portas, não saímos daqui enquanto não resolvermos este tema. Tragam um cronómetro, eu já disse que isto Tragam um cronómetro. Pode ser... alguém traga um cronómetro, até devia ser a legenda deste podcast. Então, eu por fim ia-te perguntar, falaste há pouco, ajuda-nos aqui de alguma forma a criar regras previsíveis, não é? E dar-nos aqui uma expectativa daquilo que esperamos, como é que as pessoas se devem comportar. No trabalho, vamos falar aqui no trabalho, acabava também por perguntar que outras boas práticas que achas que podíamos ter para, quer para as empresas, para os empregadores, quer também do ponto de vista cultural e do ponto de vista da nossa sociedade. Eu acho que em primeiro lugar, as eventuais políticas de empresa contribuem para a estabilização das expectativas, porque elas ajudam a identificar um conjunto de comportamentos que serão mais desejados e menos desejados, e nessa medida não só conseguem conseguem fazer com que os trabalhadores se aproximem do comportamento que é desejado, também os protege na medida em que isto era aqui exatamente aquilo que eu esperava. Ou estava à espera. Portanto, as políticas podem ajudar a moldar o ambiente que é desejado. Se eu não trato de nenhuma contingência, de repente, quando ela se verifica, arrependo-me imediatamente. Não posso ficar surpreendido pela multiplicação dos seus efeitos e pela sua não atenuação. E, portanto, acho que em mitigar prejuízos, as políticas de empresa, nesse sentido, serão relevantes. No que toca a boas práticas, existe pelo menos uma margem comportamental que pode ser mais óbvia, ou que nos pode ajudar mais, que acaba por ser
aquela que está relacionada com toques físicos. Independentemente do que é justo, do que é errado, os agentes que fazem muitas vezes ponderações de custo-benefício sabem que tomam riscos. E, independentemente de saber se aquilo pode ter um juízo concreto, nas circunstâncias concretas, ser considerado aceitável, ser considerado permitido, tudo aquilo que tem a ver com interações físicas, como podem causar um impacto naquilo que se pode entender que é a intimidade de uma pessoa, independentemente de depois ser proibido ou permitido, consoante a situação, é algo que pode ser sujeito a alguma reserva. Por exemplo, podia ser considerado uma boa prática, por exemplo, formação no âmbito desta matéria. E alastrando, por exemplo, à proibição do assédio, ao respeito entre colegas de trabalho. Aquilo que tu referiste vai um pouco no sentido disso, quando explicaste como é que devemos olhar para os outros, está ligado exatamente com isso. Embora, mais uma vez, é muito importante nós não, muitas vezes, incorrermos num risco ou de sobre-regulação ou de sobre-intervenção, que depois acaba também por incorrer nos vícios de algum paternalismo. Ok. Assim, eu gostava, e vou-te perguntar, para conseguir continuares a aparecer aqui connosco no Laborcast, acho que definitivamente vamos ter que fazer depois um round 2, talvez depois também a discutir outros temas, mas meu caro amigo, é sempre um gosto ter-te por cá e discutirmos estes assuntos que são tão interessantes, não é? E que interessam não só do ponto de vista do direito de trabalho, também do direito civil, que é também a tua área, e pronto, à sociedade também em geral. Portanto, muito te agradeço por estares cá e que continues a vir cá e a participar ativamente também com os teus contributos, meu caro. Eu é que agradeço, foi um grande gosto ter vindo e ser testado muito rigorosamente por ti. Próxima já sabes que vamos fazer de igual forma. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado por nos terem acompanhado em mais um episódio do Laborcast. Hoje tive o gosto de compartilhar este episódio com um dos meus melhores amigos, não é? Fiquem atentos para os próximos lançamentos semanais e sintam-se livres de propor temas tão apetecíveis como este. Muito obrigado.